Olá! Hoje a gente dá uma olhada mais a fundo em alguns trechos da carta aos Romanos. Um texto, assim, fundamental do apóstolo Paulo, né? Uhum. Temos aqui umas partes que falam de doutrinas bem centrais, daquela relação entre judeus e gentios no comecinho da fé cristã, e também conselhos práticos para a vida em comunidade. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar as ideias principais, sabe? Tipo justificação pela fé, a questão do pecado ser universal, o papel da lei nisso tudo e o que seria essa vida no Espírito. Vamos tentar desempacotar isso? Com certeza. É uma carta assim bem densa, né? Foi escrita para uma comunidade lá em Roma, específica, mas os temas dela, nossa, ecoaram demais pela história. Vamos ver como Paulo articula essa mensagem do evangelho que ele pregava. É bem interessante a estrutura. Sim, e logo de cara, um ponto que salta aos olhos é essa história da justificação pela fé. Paulo fala que não tem vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar quem crê. Isso. E revelando uma justiça que vem da fé e leva para a fé, né? Ele até cita aquela frase, o justo viverá pela fé. E o fascinante aí, eu acho, é o contraste direto que ele estabelece com a ideia de ser justificado pelas obras da lei e pelo cumprimento de regras. Ah, sim. O argumento dele é bem radical para a época. Como ele mesmo diz, né? Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, tipo assim, ninguém consegue essa justiça por esforço próprio. A justificação, então, ela vem de graça. É um presente, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso vale para todo mundo, judeu ou gentil. E ele usa Abraão para reforçar isso, né? Exatamente. Ele puxa Abraão como o grande exemplo. Argumenta que Abraão foi considerado justo por Deus por causa da fé dele. Isso antes de ser circuncidado, antes do sinal da aliança. É um ponto forte. Muito. Porque isso basicamente tira o chão de qualquer orgulho baseado em etnia ou em cumprir rituais, sabe? Nivela todo mundo diante de Deus. É uma virada de chave importante ali. Mas, para chegar nessa solução pela fé, o Paulo primeiro faz um diagnóstico, né? E não é um diagnóstico muito otimista da condição humana. Não mesmo. Ele pinta um quadro bem sombrio, né? Descreve como a humanidade, de modo geral, rejeitou conhecer a Deus, mesmo tendo sinais na criação. Uhum. E aí ele argumenta que todos, sem exceção, estão debaixo do pecado. Tanto os gentios, que ele diz que suprimem a verdade, quanto os judeus, que tinham a lei, mas, segundo Paulo, não a cumpriam de forma consistente. Ninguém escapa. E a lei? Qual o papel dela me estuda, então, se ela não justifica? Pois é, essa é a questão. Paulo se preocupa em explicar isso. Ele diz que a lei não é pecado. Muito pelo contrário, ela é santa, justa e boa. Mas a função dela, nesse cenário que ele descreve, não é salvar. É dar o pleno conhecimento do pecado. Ah, então ela funciona mais como um espelho. Isso, perfeito. Um espelho. Mostra o padrão de Deus e, ao mesmo tempo, a nossa incapacidade de atingir esse padrão perfeitamente por conta própria. Aí fica clara a necessidade de outra solução, que não a lei. Entendi. É nesse contexto que ele descreve aquela luta interna tão humana, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quem nunca se sentiu assim? Totalmente. Ok, então a fé justifica, nos coloca em paz com Deus, como ele diz lá no capítulo 5. E na prática, o que isso muda no dia a dia da pessoa, segundo Paulo? Muda tudo, né? A consequência é uma forma radicalmente nova de viver. É o que ele chama de vida segundo o Espírito. Em oposição à vida segundo a carne. Exatamente. Viver segundo a carne seria viver só pelos impulsos, pelas limitações humanas. Já o Espírito Santo, segundo Paulo, capacita o crente a viver de um modo que agrada a Deus, liberta daquele ciclo de pecado e morte que a lei expunha e dá uma nova identidade, a de filho de Deus. E isso tem consequências bem práticas que ele vai detalhar mais pra frente na carta. Tipo aquelas listas de recomendações. Isso, usar os dons para ajudar a comunidade, amar de verdade, sem fingimento, respeitar as autoridades estabelecidas e um ponto muito importante, acolher uns aos outros, mesmo quando há diferenças de opinião em coisas que ele considera secundárias, sabe? Essa parte da tolerância mútua é bem relevante, né? Mesmo sem ser. Muito. Principalmente naquela comunidade de Roma, que era bem mista, com judeus e gentios convivendo. E a gente entra em outro ponto bem complexo que ele aborda, a questão de Israel.
Quer dizer, se eles eram o povo escolhido, como explicar que muitos não aceitaram a mensagem sobre Jesus? Deve ter sido uma questão bem sensível. Sem dúvida. E ele dedica, 3 capítulos inteiros para tratar disso. É denso. Ele explora a soberania de Deus nas escolhas, como Deus age na história, Certo. mas também aponta o que ele via como um zelo de Israel que era equivocado. Uma busca por justiça própria, baseada na lei, em vez de aceitar a justiça que Deus oferecia pela fé. Mas ele não disse que Deus rejeitou Israel, né? De jeito nenhum. Ele é muito enfático nisso. Deus não rejeitou o seu povo. E aí ele usa aquela metáfora famosa da oliveira. Ah, sim. Dos ramos enxertados. Isso. Os gentios que creram são como ramos de oliveira brava enxertados na oliveira cultivada, que seria Israel. Mas ele adverte os gentios para não serem arrogantes, porque Deus tem poder para reenxertar os ramos originais, Israel. É uma imagem forte sobre inclusão e humildade, né? Totalmente. E aí ele revela o que chama de mistério, que houve um endurecimento temporário de parte de Israel até que o número completo dos gentios entrasse na fé. E ele termina afirmando que, no fim, todo o Israel será salvo. É uma visão bem ampla da misericórdia de Deus que alcança todos no final. Uau! É, bastante coisa para absorver. Exploramos hoje só alguns fragmentos, né? Mas deu para ver as grandes linhas. Essa centralidade da justificação pela fé, a realidade do pecado que afeta a todos, o papel da lei mais como diagnóstico do que como cura, digamos assim. Boa analogia. A nova vida que vem pelo Espírito e esse plano de Deus que inclui judeus e gentios de uma forma inesperada, talvez. Exatamente. E acho que fica uma reflexão interessante, né? Como essa dinâmica toda que Paulo descreve, essa tensão entre lei e graça, ou entre aquilo que a gente acredita e o que a gente de fato vive, como isso conversa com a busca por sentido, por coerência hoje em dia. Ele argumenta lá no finalzinho que a fé não vem para anular a lei, mas para confirmá-la de um jeito novo, né? Cumprindo o seu propósito mais profundo através do amor. O que será que isso pode significar para nossa ética, para nossa espiritualidade hoje? Fica aí a pergunta, né?